Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia, bom dia, bom dia. Um sorriso lindo porque eu preciso e uma salva de palmas para Jesus Cristo. Maravilhoso. Lindo. Cumprimenta quem está na esquerda e na direita. Diga: seja bem-vindo ao nosso dia. Abre a sua Bíblia comigo. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Carta de São Paulo aos Romanos, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, carta de São Paulo aos Gálatas, carta de São Paulo aos Efésios, carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Eu quero que quem está do seu lado sem Bíblia passe vergonha. Pergunte ele: cadê a sua Bíblia? Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Acharam? Uma pessoa sem Bíblia e uma pessoa pelada, a vergonha é a mesma. Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Acharam ou não? Versículo 3. Se quem está andando não se assentar, eu vou pedir a Deus que você tenha uma diarreia, que comece a descer bosta pelas pernas. Nada façais por ambição ou vanglória, mas com humildade tende os outros como melhores a você. Ninguém procure o próprio interesse, mas sim os de Cristo. Tende os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Ele, apesar de sua condição divina, não fez alarde de ser igual a Deus, mas esvaziou de si mesmo, tomou a condição de escravo, fazendo semelhante a homens, mostrando-lhe em figura humana. Humilhou-se, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe concedeu um nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra, nos abismos, e toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, Jesus Cristo é o Senhor. Palavra do Senhor. Beija a sua Bíblia. Quem não tem Bíblia, não imagina o que você poderia beijar uma hora dessa. E vamos aplaudir a palavra do Senhor. Nós estamos no ano 49 depois de Jesus Cristo. E a história que eu vou te contar agora está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Paulo chega na cidade de Filipos. Era sábado. E como bom judeu, Paulo vai na sinagoga para cultuar a Deus. Quando termina o culto, ele vai para a beira do rio. E na beira do rio tem uma praça. E Paulo está acompanhado de Silas. E naquela praça ele percebe que tem um grupo de jovens. E no meio desse grupo de jovens tem um grupo de mulheres. E Paulo começa a pregar para esses jovens. Nessas mulheres, uma delas é totalmente batizada no Espírito Santo. Diga comigo o nome dela: Lídia. Horrível. Qual é o nome da moça? Essa Lídia é uma empresária. Ela é fabricante de púrpura. A Bíblia vai citar ela mais 4 vezes, porque depois de batizada no Espírito Santo,
ela começa a ajudar financeiramente a bancar as viagens de São Paulo apóstolo. Lígia também tem uma casa grande, e na varanda da casa dela começa a se reunir a igreja católica da igreja de Filipos. O tempo passa e essa igreja agora é extremamente organizada. Tanto é que quando Paulo escreve aos Filipenses, ele começa saudando os bispos, porque já tem bispo, os diáconos, porque já tem diácono. A igreja é totalmente organizada. E Paulo tem uma paixão especial e específica por essa igreja. Quando Paulo vai à Macedônia, ele é preso. E é muito bonito Paulo agradecendo no capítulo 1, os irmãos da igreja de Filipos, que faz uma oferta para Paulo comprar uma toalha, uma escova de dente, um agasalho. E ele diz que o coração dele está confortado, porque aqueles irmãos estão nesse momento sofrendo com ele as dores de Jesus Cristo. Agora Paulo é preso pela segunda vez, e ele está na igreja de Roma. E ele agora escreve uma carta não muito agradável. Ele começa a carta dizendo: irmãos, o sentimento de vocês em Itaperuna não estão sendo os mesmos sentimentos de Jesus Cristo. Enquanto aqui na cadeia eu quero glorificar a Cristo no meu corpo, enquanto eu penso que eu gostaria de morrer para me encontrar com Cristo, mas eu prefiro ficar vivo para que Cristo seja glorificado na minha carne. Enquanto eu estou num processo lindo de maturidade, querendo sofrer na carne o mistério da paixão, chegou aos meus ouvidos que aí em Itaperuna tem irmãos que estão pregando por inveja a mim. E Paulo diz: é por isso que vocês que estão aí fora estão aumentando o meu sofrimento aqui na prisão. Eu fico imaginando, há 26 anos eu saio de casa todo santo dia. Eu faço 30, 35 pregações por mês. Eu não vi as minhas filhas crescer. Vivi a castidade com 20 anos de casado, mais do que quando eu era jovem. Abri mão dos meus direitos por causa do evangelho. Eu fico imaginando, eu saio de casa porque eu quero salvar almas. Eu saio de casa porque eu quero propagar o evangelho. Eu saio de casa porque eu quero defender a igreja. Eu fico imaginando alguém que a motivação dele é pregar por inveja de uma outra pessoa. E é por isso que Paulo começa a carta dizendo: enquanto eu estou aqui na cadeia, num processo profundo de maturidade, enquanto eu quero completar na minha carne o mistério da paixão, enquanto eu quero que Cristo seja glorificado em mim, enquanto eu abro mão de não morrer agora, para que Cristo possa me usar aí do lado de fora, nessa igreja que eu tanto amo, essa igreja que eu, Paulo, desbravei na minha primeira viagem, a motivação de vocês é pregar por causa da inveja. Diga para quem está do seu lado: a igreja estava desfocada. Abra a sua boca, já que você não trouxe Bíblia. Fala para quem está do seu lado: a igreja estava desfocada. Paulo continua a sua carta dizendo no capítulo 2: no meio de vocês tem muita vanglória, no meio de vocês tem muito partido. Cada um está preocupado com os próprios interesses. E eu, Paulo, queria aconselhar a vocês que se preocupassem com os interesses de Jesus Cristo e não com os próprios interesses. E aí ele faz um discurso que do grego é kenosis. Ele diz: Jesus, que era Deus, abriu mão da sua condição divina em tudo, menos no pecado, para assumir a nossa natureza humana. Por isso o Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome, no qual a esse nome todo joelho se dobra no céu e na terra, e toda língua proclame para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Se Jesus, que é Deus, abriu mão de tudo para fazer a vontade do Pai, por que vocês não abrem
abriram mão de tudo também. No meio de vocês tem vanglória, vocês estão preocupados com o umbigo de vocês, vocês estão preocupados com os interesses de vocês. Eu acredito que o diabo está armando para vocês, e se vocês não prestarem atenção, vocês vão cair. Bate no seu peito e fala: se eu ficar desfocado, ainda que eu permaneça na igreja, ainda que eu seja um participante do SETA, ainda que eu ame a Trindade Santa, se eu ficar desfocado, o diabo vai me destruir. Quem está me entendendo, diga amém. Eu vou explicar para você o que está acontecendo aqui. O Catecismo da Igreja Católica gasta 91 parágrafos para falar da igreja. Começa no parágrafo 50 e termina no parágrafo 141. Santo Tomás de Aquino, doutor Angélico, para mim o santo mais inteligente da Igreja Católica, coincidentemente era gordo. Santo Tomás de Aquino resumiu os 91 parágrafos do catecismo, tratando sobre quem é a igreja, dizendo que a igreja é o depositário da verdade. O que é depositário da verdade? Tudo aquilo que é verdade, tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é sagrado, tudo aquilo que é onipotente, tudo aquilo que é espiritual, Deus depositou no seio da igreja. Que bonito Santo Tomás de Aquino dizer que quando Deus criou o universo, Ele já estava pensando na igreja. Portanto, a Igreja Católica tem 100% possibilidades da tua salvação. E é por isso que o mesmo catecismo diz que não há salvação fora da igreja. Por quê? Porque todos os meios de salvação estão dentro da igreja. Ela é o depositário da verdade. A Igreja Católica tem trindade, a igreja tem um Espírito, a igreja tem batismo, a igreja tem dom, a igreja tem mãe, a igreja tem anjo, a igreja tem coro, a igreja tem hierarquia, a igreja tem palavra, a igreja tem unção, a igreja tem provisão, a igreja tem providência, a igreja tem autoridade, a igreja tem parresia, a igreja tem doutrina. Tudo aquilo que um ser humano precisa no universo está na Igreja Católica, Apostólica, Romana. Qual é a armadilha do diabo? Destruir a igreja, mas ele não pode. Isso é Mateus capítulo 16, é o primato de Pedro. Pedro, tu és Petros, e sobre você eu edificarei a minha igreja. É pronome pessoal, é uma igreja só. E uma das características dela é que as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja. A igreja não tem pecado, não tem ruga, não tem mancha, não tem tara corporal. Ela foi lavada e alvejada no sangue do Cordeiro. Nós rezamos isso no credo niceno-constantinopolitano. O diabo não pode destruir a igreja. Então qual é a armadilha dele? Deixar os membros do SETA, os membros da Trindade Santa, os membros das pastorais, os membros das comunidades, os membros da renovação carismática desfocados. Porque se os seus interesses não forem os interesses de Cristo, se os seus interesses não forem os interesses da igreja, ainda que você aparentemente esteja no caminho correto, mas desfocado, o diabo vai pegar você e ele vai arrancar você da igreja. E você fora da igreja, você já perdeu. Porque o único lugar onde o diabo não pode destruir alguém é na santidade da Igreja Católica, Apostólica, Romana. Era isso que Paulo estava tentando explicar para os filipenses. Que se a igreja ficar desfocada, o diabo vai vencer. E eu tenho nessa manhã uma missão linda, e você vai aplaudir. A missão é essa:
aconteça o que acontecer, a partir de hoje à tarde, não saia da igreja católica. Fala para quem está do seu lado, fora da igreja você vai morrer. Agora você entendeu o que aconteceu na pandemia. Algumas dioceses a igreja ficou fechada por 3 meses. Em outras dioceses que eu preguei, as igrejas ficaram fechadas até 7 meses. Moral da história: aborto, bum. Ideologia de gênero, bum. Feminicídio, bum. Violência doméstica, bum. Transtorno de ansiedade, bum. Síndrome do pânico, bum. Tentativa de autoextermínio, suicídio. Por que a humanidade ficou desbaratinada na pandemia? Porque a igreja fechou. E Santo Tomás de Aquino diz que a igreja é o equilíbrio do universo. Sem a igreja, a humanidade não tem foco. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo ou não está entendendo? Pergunta para quem está do outro lado, você está entendendo ou não está entendendo? Pergunta quem está atrás de você, você está entendendo ou não está entendendo? Pergunta para quem está na sua frente, você está entendendo ou não está entendendo? Eu volto a dizer, o diabo pode destruir a igreja? Não, mas pode deixar você sem foco. E você sem foco, ele tira você da igreja. E você fora da igreja, você já morreu. A Bíblia diz que quando Pedro estava preso, a igreja orava por ele. E o anjo do Senhor tirou Pedro da prisão. Por que o anjo do Senhor tirou Pedro da prisão? Porque a igreja orava por ele. Quer dizer que Pedro só é Pedro por causa da igreja. Porque Pedro sem igreja é um Zé Ruela qualquer. Enquanto Paulo está preso, a igreja orava por ele. E por que tudo ficou bem? Porque a igreja orava por ele. Mesmo Paulo, sendo inteligente, falando 4 idiomas, estudando na faculdade de Gamaliel, Paulo só é Paulo por causa da igreja. Porque Paulo sem igreja é um Zé Ruela qualquer. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que Moisés sem a igreja não vale nada. Eu estou dizendo que um casal fora da igreja não consegue fazer um ao outro feliz. Pais fora da igreja não têm autoridade para educar os seus filhos, porque a autoridade não vem do cordão umbilical, a autoridade vem do temor a Deus. Eu estou dizendo que jovens fora da igreja, ainda que você tenha 2 faculdades, mestrado e doutorado, você não será alguém na vida, porque o que dá sentido ao ser humano é Deus. Então a sua juventude fora da igreja está perdida, a sua faculdade fora da igreja está perdida, o seu apostolado fora da igreja está perdido. Tudo que você tentar empreender fora da igreja, você se ferrou. Fala para quem está do seu lado, você está entendendo ou tem que desenhar na nuvem? Quem está fora da igreja é um idiota. Quem está fora da igreja não tem nem papo. Você já experimentou conversar com um parente que não frequenta a igreja? Você pode ficar 10 anos sem conversar. O papo é mais ou menos assim: e aí, tudo bem? Tudo bem, como é que está lá? Está tudo bem lá? Também está. Pode ficar mais 10 anos sem se ver, não tem assunto. Quem está fora da igreja não sabe nem conversar.
Fora da igreja não tem alegria, fora da igreja não tem brilho no olhar, fora da igreja não tem parresia, não tem passo de fé, fora da igreja não tem prosperidade, fora da igreja não tem submissão, fora da igreja não tem autoestima, fora da igreja você não se cura, não vence o seu passado, não confronta as suas verdades, fora da igreja você está ferrado. É por isso que o diabo quer tirar você da igreja. Você na igreja, uhul, você fora da igreja, uhul. Você na igreja, uhul. Você fora da igreja, uhul. Fala para quem está do seu lado: não saia da igreja católica. Pode aplaudir, pode aplaudir. Eu estou dizendo que as respostas que você precisa não estão lá fora, estão aqui dentro. As respostas que você precisa nem estão em você. Eu preciso dizer isso porque agora o evangelho está coachinizado. E os nossos pregadores ordinários estão se transformando em palestrantes motivacionais, falando aquilo que o ser humano gosta de ouvir. Mas as respostas não estão em você. Quem falou isso? Paulo. Inteligentíssimo. E ele escreve aos Romanos capítulo 7, dizendo: eu não consigo fazer o bem que eu quero e acabo fazendo o mal que eu não queria fazer. A resposta não está em mim. Em mim o bem não habita. Eu queria parar para conversar com esses pregadores que o discurso deles é: o melhor de Deus está por vir, a chave da vitória, Deus tem uma bênção para você, Deus tem vitória para você, uhul! Se você não viver a santidade, a chave não está com você, a vitória não está com você e Deus não tem bênção para você. Ou você caminha na verdade ou você não prospera. Quem falou isso não foi eu, foi Jesus que falou. Portanto, quando você vê uma igreja cheia de gente, eu não sei você, mas nem sempre eu fico feliz. Porque às vezes ela está cheia de gente, mas ela está vazia de catolicidade. Quando você vê uma igreja com 1000 pessoas na missa de domingo, nem 100 ali vive a igreja católica como deveria viver. Então 1000 pessoas não me alegra, 900 ali estão ali por qualquer outro motivo. Porque a barriga dói, porque tem prova semana que vem, porque está rezando por uma filha que está com diagnóstico de câncer. O interesse é o ser humano, o interesse não é o altar. Eu quero que você saiba que o centro do culto não é você. A glória não é sua. Nós não temos que te tratar bem, nem te acolher bem, nem te aplaudir, nem arrumar estacionamento para você. Não temos que te dar aguinha mineral, nem banco de igreja com almofadinha para você sentir bem e você voltar. Você não sai de casa para ser amado, você sai de casa para adorar a Deus. A honra é dele, a glória é dele, a majestade é dele, tudo é dele. Carta de São Paulo aos Romanos capítulo 11, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele a glória pelos séculos dos séculos, amém. Carta de São Paulo aos Romanos capítulo 14, se nascemos, nascemos por ele, se morremos, morremos por ele. Foi por isso que Cristo nasceu e morreu, para ser Senhor dos vivos e dos mortos, e tudo que existe, existe para o louvor da sua glória. Atos dos Apóstolos capítulo 27, nele nós respiramos, nele nós nos movemos e nele nós existimos. Marcos capítulo 12, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. A glória é dele, a honra é dele, o domínio é dele, a majestade é dele, o seu dinheiro é dele, a sua faculdade é dele, o seu passado é dele, o seu namoro é dele, tudo é dele, tudo é dele. Fala para quem está do seu lado: se você sair da igreja, você vai morrer. Bate no seu peito e fala: a resposta não está em mim. Não está.
A resposta não está lá fora, a resposta não está no espiritismo e a resposta também não está em mim. Jesus não falou, acredite em você. Jesus falou, morre para si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. E onde você estiver, eu estarei com você. Não está. Eu sou inteligente suficientemente para descobrir que se a resposta estivesse em mim, eu já teria fundado uma igreja para mim. Convite para ser pastor, eu tive vários. Convites indecentes. De fazenda, caminhonete, 50 mil de salário, apartamento de 1 milhão. Eu sou inteligente. Se a verdade não tivesse na igreja, eu teria sido o primeiro a sair. Porque caminhar na igreja é bomba. É sofrimento, encheção de saco. Todo dia você tem vontade de matar todo mundo. E por que eu estou na igreja até hoje? Porque a resposta não está em mim, a resposta está aqui. A resposta para eu fazer minha mulher feliz, depois de 20 anos de casado, está aqui. A resposta para eu criar 2 gêmeas adolescentes de 17 anos, sem nem saber o que é ter adolescente em casa, porque nunca me deram um pingo de trabalho, a resposta está aqui. A resposta para eu ser homem, para eu ser gente, para eu ser digno, para eu ter moral, para minha inteligência ficar em dia, está aqui. Eu já preguei em todos os continentes do mundo, vários países, mais de 500 cidades do Brasil. Eu conheço cada aeroporto, cada capital, cada cenáculo, cada raléu. Tem músicas católicas que eu nem canto mais, porque eu sei o lixo que é a vida de quem canta. Aí para não pecar eu prefiro não cantar. Então por que eu estou na igreja? Eu não entrei na igreja por causa do ser humano. A resposta está lá. Jesus é sacode quem está do seu lado e fala, não saia da igreja. Alguém me ouve? Fecha sua cara, alguns têm a cara feia por natureza. Diga para quem está do seu lado, se você sair da igreja depois desse seta, eu te acho em qualquer maloca e eu quebro a sua cara. Eu estou há 28 anos na cozinha da igreja, uma caminhada invejável. Eu nunca tive crise, eu nunca olhei para trás, eu nunca olhei para baixo, eu nunca dei tempo, ninguém nunca me viu chorar. E por que eu estou de pé? Porque a resposta que eu preciso está aqui dentro. Você não vai me ouvir falando mal do Papa, não vai me ouvir falando mal do sacerdote, você não vai me ouvir ficar vivendo de YouTube para descer a lenha de podres de gente da igreja. Se eu não posso ajudar, atrapalhar também eu não quero. Eu vou ficar... Eu estou ficando de saco cheio desse monte de bosta da internet. Não salva ninguém, não sai de casa, não evangeliza, não é capaz de passar um álcool na mão na porta da igreja, mas grava vídeo 3 vezes por dia para criticar coisa da missa. Vai caçar uma lenha para rachar, uma roupa para lavar. Fala para quem está do seu lado, chupa essa manga aí, bebê. Alguém está me ouvindo? Esses dias eu dei uma viajada na maionese. De vez em quando você dá uma viajada na maionese também? Eu dou. Eu fiquei imaginando esse dia Jesus voltar e só ter eu na paróquia. Eu fiquei imaginando como seria o diálogo.
Eu na paróquia, cheio de dor, sentado, as pernas estão doendo. E Jesus chegar e falar, uai, porque Jesus era de Minas Gerais. Eu provo na Bíblia que Jesus era de Minas Gerais. Porque Jesus é chamado de o filho de Davi. E 1 Samuel capítulo 17 diz que Davi pegou consigo 10 queijos e foi para a batalha. Quem é que vai para uma guerra levando queijo? A Bíblia não diz que Davi levou arma, mas a Bíblia diz que ele não deixou o queijo. Voltando, esquece tudo isso que eu falei. É só para descontrair, senão a gente fica louco. Eu sentado, Jesus dizendo, uai, por que só tem você? Eu falei, não sei. Ele falou, mas só tem você. Eu falei, senta aí, vamos conversar de homem para homem. O Senhor disse que na casa do seu pai havia muitas moradas, que o Senhor ia preparar um lugar para mim e voltava para me buscar. O que aconteceu com o resto, não sei, mas eu estou aqui, então me leva, me leva, me leva. Levanta a sua mão direita, eu estou dizendo, e desde ontem os profetas, sacerdotes estão dizendo que quando Jesus voltar, você tem que estar de pé como uma coluna de fogo. Depois de um seta de altíssimo nível desse, você não tem direito de voltar atrás, nem de sair da igreja, nem se rebelar. Seja renunciado agora em nome de Jesus. Todo espírito de rebeldia, fica na tua paróquia, mete a cara na sua paróquia. Talvez você vai ficar chateado, choroso, com as pernas doendo, cheio de zica, mas quando Jesus voltar, Ele vai dizer, vinde benditos do meu Pai, vinde benditos do meu Pai. Bate no seu peito e fala, eu não posso sair da igreja. Bate no seu peito e fala, eu não posso sair da igreja. O que Paulo estava falando para a comunidade de Filipos, que a galera estava sem foco. E gente sem foco é presa fácil. Gente pregando por inveja, gente brigando por causa de microfone, gente querendo cargo, gente que enquanto coordena pisa em todo mundo, e quando a coordenação acaba some, nem frequenta mais. Paulo está dizendo que está todo mundo pensando nos próprios interesses. Paulo está dizendo que cada um está pensando no seu próprio umbigo. Tem muita vanglória, muita vaidade, muito orgulho, muito mimimi, muita arrogância, muita gente no grupo de WhatsApp falando merda, destilando veneno. Tem muita gente metendo pau em padre, tem muita gente que não reza, tem gente que não cala a boca. Se calasse a boca já ajudava muito. E é por isso que Paulo diz, mesmo Jesus sendo Deus, o nome disso é kenosis, é doutrina do esvaziamento de si mesmo. Ele esvaziou-se de si mesmo para assumir a nossa condição humana. Por isso o Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome, no qual é esse nome todo joelho se dobra no céu, na terra, no inferno, e toda língua proclama para a glória de Deus Pai que Ele é o Senhor. Jesus, que é Deus, se humilhou. E Paulo está dizendo, por que vocês não se humilham? Vocês estão sem foco, vocês não têm os mesmos sentimentos de Cristo. E se isso continuar, o capeta vai nadar de correnteza e vai pegar vocês. Pergunta para quem está do seu lado, você está ouvindo o que esse gordo está falando ou não? Eu anotei aqui algumas coisas que o demônio usa para tirar você da igreja. Diga comigo, desfigurar. Faz assim, ó, desfigurar. Fala para quem está de um lado e do outro, desfigurar. O que é desfigurar? Deixar feio. Santo Agostinho diz que a igreja vai terminar
com o rosto do seu fundador. Me pergunte qual é o rosto do fundador da igreja. Horrível. Isaías 53. Ele já não tinha mais aparência humana, parecia um verme. Ao vê-lo, cobríamos o rosto de vergonha, tão desfigurado ele estava. 700 anos antes, Isaías disse que Jesus está feio, horrível, queimado, mal falado, perseguido, não parece gente. Ao vê-lo, cobríamos o rosto, porque é vergonhoso, é horrível a imagem de Jesus no Calvário. Isso vai acontecer com a igreja antes de Jesus voltar. Ela vai ficar feia, mal falada, queimada, traída, vazia. Só que ela continua sendo a esposa de Jesus Cristo. Eu quero que você preste atenção no que eu vou falar agora, nos minutos que eu ainda tenho, porque você vai ser cobrado disso que você está ouvindo. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. O nível aqui está muito alto e você vai ser cobrado disso. Por que é mais fácil você frequentar uma igreja protestante? Porque ela é mais bonita. Ela não é mal falada, ela não é desfigurada, ela não é feia, ela não tem escândalo, está tudo bonitinho. Inclusive tem um jogo de luz, sai uma fumacinha, a igreja é pintada de preto, tem um estacionamento, depois rola até um churrasco lá. Só tem um detalhe, me pergunta qual é. A amante pode ser mais nova, mais gostosa, pode ter mais tesão, mas a amante não é a esposa. E quando Jesus voltar, não vai vir buscar amante. Porque o Apocalipse, capítulo 21 e 22, fala de um casamento entre o cordeiro e a noiva. E não existe amante no livro do Apocalipse, existe uma esposa, igreja católica, apostólica, romana. A igreja católica vai ficar feia, mas ela é a minha esposa. Ela vai ficar queimada, mal falada. O fantástico vai de propósito jogar a feiura dela lá. Vai pegar um padre que largou a batina, um padre pedófilo, vai pegar alguém que roubou e vai jogar no ventilador. Para você dizer, eu desanimei, eu saí da igreja, porque é tanta coisa acontecendo que eu vou te contar. Sim, é muita coisa acontecendo, ela está feia, está mal falada, está queimada, está desfigurada, mas ela continua sendo santa, sem ruga, sem mancha, sem tara corporal. E quando Jesus voltar, é essa igreja que vai subir com ele, e ele vai casar com essa igreja, e São João vai perguntar quem são aqueles vestidos de branco com palma na mão, e o anjo vai dizer: não chore, porque são aqueles de Itaperuna que lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro, venceram a tribulação e agora estão de pé e adorarão o Cordeiro por onde quer que ele vá. Quem gostar de igreja bonitinha, confortável, com ar-condicionado, com som ambiente, não vai conseguir ficar na igreja, porque a igreja não terá atrativo nos fins dos tempos. Quem falou isso? Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 675. Que antes de Jesus voltar, a igreja passará por uma prova derradeira, que abalará a fé de muitos crentes, que abandonarão a sã doutrina às custas de um sistema
Esse sistema inclui um pacote. Pessoas ensinando fábulas. E por isso que eu digo que você precisa orar e parar de ficar seguindo gente na internet. Nem tudo que fala de Deus é de Deus. Tem muita merda sendo falada em nome de Deus na internet. Fábulas atrativas aos seus ouvidos. O catecismo diz ainda que muitos ajuntarão mestres para si. Porque a gente vai gostar de quem fala com Deus. Porque a gente não tem peito nós mesmos de falar com Deus. Aí toda hora alguém vai meter uma profetada na sua cara. E bem feito. Ai, Moisés, eu queria que você orasse por mim, porque eu fui num retiro. O pregador lá falou que eu ia engravidar. Passou 2 anos, eu não engravidei. E aí? Eu falei, não sei, talvez o filho deve ser dele. Quando a gente fica escravo de profetada dos outros, porque as pessoas fazem fila nos retiros para poder dizer, olha para mim, o que Deus mandou eu falar? Eu falei, você é louca. As pessoas fazem fila e dizem assim, olha nessa foto aqui, vê o que Deus te revela. Eu tenho juízo, eu sou chamado de grosso. Eu falo, eu não faço isso, eu não sou vidente. Isso é vício católico, isso não é doutrina. Mas um monte de gente para se ver livre de você ou para vender livro, semeia profetada no seu ouvido e você acredita, porque aparentemente aquele homem, aquela mulher é de Deus. Aí você começa a juntar mestres para si. E aí você confia no que a pessoa fala. Se mandar separar, você separa, porque Deus está falando. Fala para quem está do seu lado, está na hora de você parar de ser burro. Alguém me ouve? Eu queria saber por que metade não abriu a boca. Você é testemunha de Jeová, você é católico, só para eu saber. Olha para quem está do seu lado, sacode essa pessoa e fala, larga a mão de ser besta. Quem falou isso? São Paulo, que escreve ao Corinto dizendo, estão anunciando lá em Itaperuna um evangelho muito fluzinho, Deus te ama, fica do jeito que você está, uhul! E ele diz, nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, mas para nós é força de Deus, vitória de Deus, é unção de Deus, é cordeiro de Deus. Isso significa que o evangelho precisa ser genuíno. O evangelho tem que ser genuíno. O evangelho tem que ser genuíno. Muita gente vai abandonar a igreja porque vai procurar uma coisa mais bonitinha, mais legalzinha, mais atrativa. O nome disso? Amante. Aqui está disponível para dar toda hora? Aqui quer sexo o tempo inteiro? Aqui nunca cheira gordura? Está sempre cheirosa? Uhul! Isso não é esposa, é amante. A igreja católica está fedendo gordura. A igreja católica levantou cedo para fazer café para você. A igreja católica está cheia de ruga. Ela está cansada, mal falada. O nome dela é esposa. Fala para quem está do seu lado, se você abandonar a igreja, eu vou matar você. Segunda coisa que vai acontecer para tirar você da igreja. A primeira é desfigurar. A segunda, diga comigo, escandalizar. Fala para quem está do seu lado, escandalizar. O que é escandalizar? Os podres de gente da igreja, porque a igreja é santa, a igreja não peca.
gente da igreja é que peca, mas os podres serão jogados no ventilador, para você imaginar que pecado de gente da igreja é pecado da igreja, e não é. Será que é difícil a gente entender isso? A mulher chegou para mim semana passada e falou: Moisés, Deus me chamou a pregar, mas a minha filha de 14 anos engravidou. Eu paro de pregar? Eu falei: foi você que engravidou? Não. Eu falei: você vai parar de pregar porque pecado da filha não é pecado da mãe. A mãe continua sendo santa. Ela falou: acho que eu entendi. Eu falei: então deixa eu desenhar na nuvem. Quando um padre peca, não é a igreja que peca, é o padre que peca. A igreja continua sendo santa, imaculada, sem mancha, sem ruga. Quando um pregador cai em adultério, quem caiu em adultério? O pregador. A igreja continua sendo santa, imaculada, sem ruga, sem mancha, esposa de Cristo. Se você ficar sabendo amanhã que eu caí, só peça a Deus que tenha piedade da minha alma e toca a sua vida, porque ser humano pode cair, mas a igreja nunca vai cair. De vez em quando eu encontro alguns músicos que tocavam muito, e eu pergunto: por que você não está tocando mais? Eu me desiludi. Muita fofoca, muito mimimi, muita gente orgulhosa, eu fui humilhado. Eu falei: ótimo. Acontece a mesma coisa no seu trabalho? Ele falou: vixe. Eu falei: por que você não pede conta? Ele falou: é porque eu preciso trabalhar. Então volta a tocar na igreja, porque você precisa de Jesus Cristo, e quem te humilhou não foi a igreja. Eu quero que você saia daqui hoje com esse sentimento: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Se você colocar o meu nome na boca de um sapo, o sapo vai explodir. Porque o meu nome foi escrito no livro da vida, e um nome consagrado não cabe na boca de um sapo. Se você tiver inveja de mim, você está ferrado, porque ai daquele que toca no ungido do Senhor. Entre eu e você, Deus vai preferir quem tem aliança. Ai de você que quiser roubar meu lugar. Você precisa chegar na sua paróquia e dizer: eu vou obedecer o meu padre, eu vou salvar a alma, eu vou procurar um lugar para mim, eu vou pagar o meu dízimo, eu vou me ofertar, eu vou me colocar no dia a dia. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Mas todo mundo está abandonando. Eu não sou todo mundo, eu sou igual Miguel. Deixa a galera aí pela cabeça de Lúcifer. Eu estou aqui dizendo: quem como Deus, quem como Deus. É uma decisão pessoal. Alguém está me ouvindo? Sim. Metade não responde. Eu não sei se é algum cadáver que veio na pregação. Diga comigo: desfigurar. Escandalizar. Última coisa, eu tenho 10 minutos. Diga comigo: dividir. O que é que o demônio tem feito nos nossos dias para tirar a gente da igreja? Provocando divisão. Escuta o que eu vou falar. Você não vai ver ninguém falando isso. A pessoa que está em pecado mortal, ela volta. Qual que é o nome disso? Filho pródigo. Lucas 15. Mas a pessoa que se decepcionou, ela não volta. É mais fácil você começar um grupo do zero do que resgatar um grupo que faliu. Porque gente que se decepcionou daquele grupo não volta. Não volta. Eu recebo 100 pedidos de ajuda por dia. Quando uma mãe diz assim: o meu filho tomou decisões erradas. Eu falei: fique em paz, ele vai voltar. Mas quando ela fala: meu filho tocava no grupo de oração, se decepcionou tanto que não toca mais, não quer ir à missa, eu não sei se ele volta.
Portanto, o diabo quer fazer você se decepcionar. Com quem? Com Deus? Não, com o ser humano. E como é que ele vai fazer isso? Provocando divisão. Eu vou ler aqui para você 3 textos bíblicos sobre divisão e você vai me entender junto comigo. Primeiro texto, Mateus 12, 5. Um reino dividido em si mesmo já é derrotado. Se você entrar numa batalha para salvar Itaperuna e nós brigamos dentro da Trindade Santa, nem compensa travar a batalha, porque nós já perdemos antes de começar a batalha. É ridículo quando você vai pregar num congresso, 5.000 pessoas no ginásio, e você está pregando, o negócio não flui, e o ministério está cantando, o negócio não flui. Aí você chama a servaiada toda na capela, 100 servos, e aí você fala, tem divisão aqui. Ali eles choram, ali eles se perdoam, ali eles se beijam. Quando a gente sai da capela, o clima muda, a pregação muda, a atmosfera muda, a unção muda. O que estava amarrando um congresso inteiro? Divisão entre os servos, porque um reino dividido em si mesmo já perdeu antes mesmo de começar a batalha. Diga para quem está do seu lado, a divisão é gravíssima. Segundo texto bíblico, João 17, 21. Pai, que eles sejam um lá em Itaperuna, assim como eu e tu somos um, para que o mundo creia que tu me enviastes. Quando é que Itaperuna vai crer que Jesus é Deus? Quando a gente sopar no microfone? Não. Quando todo mundo repousar? Não. Quando a gente se amar assim como o pai ama o filho e o filho ama o pai. Pode aplaudir, pode aplaudir. Eu vou repetir. Pai, que lá em Itaperuna eles sejam um, assim como nós dois somos um. Aí Itaperuna vai crer que o Senhor me enviou para salvar Itaperuna. Se a gente não se amar, tudo que a gente fizer aqui, Reginaldo, é um teatro. Se a gente não se amar, ferrou. Terceiro texto, João 13, 35. Assim reconhecerão em Itaperuna que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não falou soprar no microfone, não falou todo mundo repousar, não falou orar em línguas. O mundo vai crer se a gente se amar. Está na hora da gente parar com esse bando de mimimi no meio de nós. É porque não me abraçou, porque não me acolheu, porque não convidou, porque você sabe, né? Ai, não sei, algumas coisas que falou na reunião não concordei. Inclusive eu até falei lá no grupo, gente, alguém pode me explicar? Fala para quem está do seu lado, em nome de Jesus, para de mimimi. Que seja quebrado aqui em Itaperuna e na cidade que você mora e aqui na diocese, em nome de Jesus, todo espírito de divisão sai hoje, em nome de Jesus. Fala para quem está do seu lado, para que você está brigando comigo? Até porque São Paulo diz que Cristo é a cabeça da igreja, ao mesmo tempo ele é o corpo, e nós somos os membros. E se nós somos membros, cada um tem uma função. Eu sou a mão, Padre Roger é um pé, Padre Edmilson é o outro cotovelo. A gente não precisa brigar, tem espaço na igreja para todo mundo. Aí quando o Padre Roger prega, eu fico babando, porque eu me realizo nele, porque o ministério dele é meu também, a gente é o mesmo corpo.
Aí quando o padre Edmilson celebra e eu vejo ele revelando cura e eu falo uau, 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 eu fico babando e eu falo yeah! Por que eu vibro? Porque o padre Edmilson é meu, nós somos o mesmo corpo. Assim como os dois estão me vendo pregar, por que a gente não precisa brigar? Porque o meu ministério é seu, o seu é meu, a gente é do mesmo corpo e Cristo é um em todos. Meu tempo acabou. Aconteça. Não, já que aparece uma placa do diabo aqui. Aconteça o que acontecer. Diga aleluia. Não saia da igreja católica. Foca. Estuda. Gasta dinheiro com livros. Estuda. Sai dessa desgraça do celular. Vai caçar uma coisa de gente inteligente para fazer. Foca. Ora. Fala com Deus. Mete a cara na igreja. Paga o seu dízimo. Se ofereça para o seu padre. Fala, padre, eu quero trabalhar por essa igreja que eu amo. Aqui no meio de nós tem pessoas que não escutaram nenhuma pregação, porque estão trabalhando nos bastidores. Que lindo isso. Quando eu voltar daqui uns 5 setas, eu quero descobrir que você que estava nesse agora está trabalhando para os outros setas. Porque a água parada dá dengue. Cristão que bebe, não faz nada, fica dengoso. Começa a ficar cheio de mimimi. Então está na hora da gente meter a cara na igreja, salvar a alma. Se Deus te chama, vai para a favela, vai para a periferia, vai para a faculdade, vai para a casa de recuperação, vai fazer caminho vocacional na Trindade Santa, vai para a Canção Nova, vai para os filhos de João Batista, vai para a comunidade da irmã que está ali, fundadora. Procura um lugar, aqui tem freios no meio de nós. Namore na santidade, ofereça os seus dons, o seu diploma, a sua faculdade, o seu dinheiro. Coloca tudo a serviço da noiva, da esposa. E um dia, se Deus quiser, se a gente perseverar até o final, a gente vai receber a coroa da vitória. Amém. Viva a Igreja Católica! Dá um abraço quem está na esquerda e na direita e fala, aguenta firme! Manda ver. Põe a mão no seu coração e repete essa canção. O meu respirar é teu. Compôs agora? O meu coração é teu. Minha decisão vou cantar. Não vou voltar atrás. Não vou te abandonar. Não vou voltar atrás. Não vou te abandonar. O meu respirar. O meu respirar é teu. Não bate palma não, bate palma não. Levanta o seu braço. O meu coração é teu. Minha decisão vou cantar. Não vou voltar atrás. Não vou te abandonar. Força! Não vou voltar atrás. Não vou te abandonar. Vou respirar. O meu respirar é teu. Meu coração. O meu coração é teu. Minha decisão vou cantar. Não vou te abandonar. Não vou voltar atrás. Força, Não força! vou te abandonar.